Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Se você é novo no canal, meu nome é Maria, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estar falando sobre a cultura do reino. O que é essa cultura do reino? Vamos entender um pouco sobre isso. E o tema que eu quero dar para esse vídeo é Adotando a Cultura do Reino. Eu quero trazer para a gente pensar em Efésios, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Bom, como a gente sabe, cada povo, cada nação tem a sua própria cultura, tem a sua forma de vestir, tem a sua forma de pensar, tem as suas comidas típicas, tem as suas leis, tem os seus códigos de conduta moral daquele povo. E esse é compartilhado por todos ali dentro daquele povo onde eles vivem. E no reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem uma cultura própria. E às vezes, por não conhecer essa cultura do reino de Deus, que é trazido nas escrituras, a gente fica um pouco perdido e às vezes até se perguntando o que eu posso, o que eu não posso fazer. Mas a própria Bíblia, ela nos norteia em todas essas questões. Então, eu quis trazer um vídeo para a gente falar um pouco sobre a cultura do reino. Bom, se a gente analisar, nós fomos adotados como filhos pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, nos adotou como filhos. E a partir desse momento, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então, como nós passamos a fazer parte da família de Deus, de um outro reino, e Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, o meu reino veio do céu. Então, nós passamos a fazer parte de um reino diferente. Apesar de nós estarmos no mundo, nós não fazemos parte da mentalidade, da cosmovisão, da cultura desse mundo. Nós não compartilhamos de muitas coisas desse mundo. O apóstolo Paulo ele vem nos dizer assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso me comportar completamente parecido com as pessoas do mundo, com que todo mundo se comporta? Posso, mas isso não me convém porque não é da cosmovisão e da cultura da minha família. O meu reino não é desse mundo. Jesus, na oração sacerdotal, ele fala assim: ó, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, há um mal que impera, que governa, do qual o Senhor Jesus pediu o Pai para nos livrar. E esse mal, ele tem uma cosmovisão, ele tem tudo que nós pensamos, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar de uma nação, ela norteia a nossa forma de vestir, a nossa forma de nos portar, a nossa forma moral de agir, tudo isso é permeado pela cosmovisão daquele povo. Então, nós estamos inseridos no reino de Deus, e o reino de Deus, ele tem a cosmovisão própria. E para que a gente possa viver essa cosmovisão, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, não se amoldem ao padrão, o nível deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo, há um padrão no mundo do qual vocês não devem se amoldar. Pelo contrário, vocês devem se despir desse velho homem que você era, que aqui em Efésios está falando, que você era trevas, e se revestir desse novo homem e passar a viver nessa cosmovisão. E a nossa cosmovisão, ela norteia tudo na nossa vida, como nos vestimos, como nos comportamos, o nosso idioma, tudo é norteado pela cosmovisão que a gente tem. Então, o apóstolo Paulo está falando, não tem como vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vivendo com a mesma mentalidade de outrora, a outra mentalidade do velho homem que vocês tinham. Vocês precisam renovar a vossa mente, entender qual é a mentalidade do reino, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus para vocês. Então, se vê que é uma condição muito importante para a gente pensar, sabe? O Senhor Jesus também fala que o reino dele, ele diz, o meu reino, ele é justiça, paz e alegria. Um comportamento que é normal daquele que é do reino, daquele que é filho, faz parte da família de Deus, é que tudo seja baseado no amor. E não amor-sentimento, mas no amor-mandamento, no amor que a gente recebeu de Deus e que faz parte da nossa vida e nós vivemos
norteados por esse amor. Por exemplo, no mundo é cada um por si, cada um por si, cada um busca os seus próprios interesses, mas no reino, a palavra de Deus fala, cada um de vocês não considere o que é seu próprio, mas considere como prioridade o que é do outro. Se o seu irmão tem necessidade, ajuda. Se uma pessoa está precisando de ajuda, estende a mão. Então, essa é a cultura do reino. É algo que é para ser natural nosso. A partir do momento em que a gente renova nossa mente e passa a ter essa mentalidade em concordância com o reino de Deus. Outra questão também que é trazida nas escrituras, as próprias escrituras falam sobre como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos portar com outros. Eles falam, se vocês forem surpreendidos em alguma ofensa, vocês que são espirituais, você que tem a mentalidade do reino, a cosmovisão do reino, conduzir a pessoa com espírito de mansidão, para que ela seja transformada. Uma outra questão, às vezes tem uma questão que é muito comentada sobre a questão de vestimenta. A palavra de Deus fala que se comer, nem que seja carne, faz o seu irmão pecar, baseado no amor, que é o mandamento de Cristo, você não deve comer, porque aquilo faz a pessoa que é fraca pecar. Então, aquilo que faz o outro pecar, eu devo evitar. Me é lícito? Totalmente, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas a partir do momento que eu passei a fazer parte da família de Deus, a minha cosmovisão mudou e as minhas ações são baseadas no amor que é um mandamento de Cristo para nós. Então, tudo na nossa vida muda. Por isso que a palavra fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é e tudo se fez novo. Eu sou uma outra pessoa. Não tem como conciliar. E o que eu percebo hoje é a gente tentando conciliar a mentalidade do mundo com a mentalidade do reino. E não dá, porque a gente acaba decepcionando os dois lados e a gente fica confuso nesse meio. Se você colocar sua mente para ser renovada dia após dia, como o Senhor nos fez para ser, com a graça que Ele nos deu para viver, você vai conseguir ser uma pessoa integral no reino de Deus. E às vezes nós não desfrutamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós ainda estamos muito presos ainda na velha natureza. Quando o Senhor chama Abraão, ele fala assim, Abraão, anda em minha presença, ou seja, vive comigo, e seja perfeito. Essa palavra perfeito não é de perfeição, é de integralidade. Seja completo, seja integral em mim. E é essa mentalidade que nós precisamos trazer para os dias de hoje. Já que nós morremos com Cristo, que nós somos ressuscitados com Ele para uma nova vida, vivamos então a partir de agora de acordo com essa nova vida que Deus nos deu, para que nós possamos experimentar, porque há muitos benefícios em fazer parte desse reino. São assim imensuráveis, insondáveis, coisas maravilhosas. Você ser livre para perdoar, ser livre para amar, ter condição de amar as pessoas, viver em paz no tempo que nós estamos vivendo, são privilégios assim que a gente precisa desfrutar. E o apóstolo Paulo ele fala que nós só seremos capazes de desfrutar quando nós formos renovando a nossa mentalidade e andando conforme o padrão do reino de Deus, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, que o Senhor possa falar ao seu coração, que nós venhamos renovar a nossa mente, para que nós venhamos em comunhão com todos os santos desfrutar dos benefícios desse reino. Nós somos filhos de um rei, nós somos filhos de um Deus soberano, de um Deus eterno, de um Deus poderoso e que nos ama profundamente e que preparou uma vida, um plano de vida para nós extraordinário, que nós não podemos nem imaginar, nem mensurar a grandeza. Então, que a gente possa nos dar o privilégio de desfrutar da vida que Cristo morreu na cruz para nos dar, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.